Olá, povo de Deus! A passagem do Evangelho hoje ensina a importância de viver em paz com todas as pessoas, mesmo quando se tem o direito de agir de outra forma. Vamos ao Evangelho do dia. Pelo Evangelho, o Pai nos chamou a fim de alcançarmos a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo os filhos são livres, mas para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles, por mim e por ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Torne-se você também um evangelizador, se inscrevendo, comentando e deixando seu like. Isso aumenta o alcance do nosso canal. Moeda no peixe? Nesta passagem do Evangelho, vemos um momento íntimo e profundo entre Jesus e seus discípulos na Galileia. Jesus anuncia novamente sua paixão, morte e ressurreição. Um fato que os discípulos ainda não compreendiam plenamente. Eles ficaram tristes ao ouvir que seu mestre seria entregue nas mãos dos homens e morto. Embora Jesus tenha enfatizado que ressuscitaria no terceiro dia. Este anúncio não apenas previa os eventos futuros, mas também testava a fé e o entendimento dos discípulos sobre o plano divino. A tristeza deles revela a dificuldade humana de aceitar e compreender o sofrimento e a morte como parte do caminho para a redenção e a vida eterna. Chegando a Cafarnaum, a questão do imposto do templo surge, trazendo uma lição importante sobre liberdade e responsabilidade. Os cobradores do imposto perguntam a Pedro se Jesus paga o imposto do templo, uma taxa que era tradicionalmente cobrada dos judeus para a manutenção do templo. Pedro, talvez sem consultar Jesus, primeiro, prontamente responde que sim. Quando ele entra em casa, Jesus aproveita a oportunidade para ensinar um princípio profundo sobre a natureza de sua missão e a relação dos filhos de Deus com o mundo. Ele pergunta a Pedro se os reis da terra cobram impostos de seus filhos ou dos estranhos. E Pedro responde que dos estranhos. Jesus então afirma que, como filhos, eles são livres. No entanto, Jesus também demonstra um profundo respeito pelas tradições e sensibilidades culturais ao dizer a Pedro para pagar o imposto, não para evitar escândalos ou ofensas desnecessárias. Esta atitude de Jesus ressalta a importância de viver de maneira a não causar tropeços aos outros, mesmo quando temos a liberdade de agir de outra forma. Jesus mostra que a verdadeira liberdade espiritual não é uma licença para desrespeitar as normas culturais ou religiosas, mas sim uma responsabilidade de agir com amor e consideração para com os outros. A instrução de Jesus a Pedro para ir ao mar, lançar um anzol e encontrar a moeda na boca do primeiro peixe que pegar é um milagre que demonstra o domínio de Jesus sobre a criação. Este ato milagroso não apenas resolve a questão do imposto, mas também reforça a fé dos discípulos no poder
e providência de Deus. É um lembrete de que, mesmo nas questões práticas e cotidianas, Deus está presente e providencia o necessário para aqueles que confiam nele. Por fim, esta passagem combina um anúncio solene do sofrimento de Cristo com uma lição prática sobre a vida diária e a interação com as autoridades. Jesus, ao mesmo tempo que revela os mistérios do reino de Deus, também cuida dos detalhes da vida comum, mostrando que a fé verdadeira abrange tanto as grandes revelações espirituais quanto os pequenos atos de obediência e consideração pelos outros. A resposta de Jesus ao desafio do imposto do templo ensina que a verdadeira liberdade em Cristo vem acompanhada de uma responsabilidade amorosa e respeitosa para com as tradições e as pessoas ao nosso redor. A paz de Cristo e o amor de Maria, tia Alessandra. E aí, povo de Deus, gostaram do Evangelho de hoje? Não esqueçam de se inscrever, curtir e comentar. Isso ajuda muito no crescimento do nosso canal. Beijos da tia Alessandra.